Muito bem, estamos de volta agora para a lição 2, a Epístola aos Efésios, e nós vamos agora falar do capítulo 4 ao 6, a conduta da igreja. As cartas de Paulo às igrejas sempre seguiam um padrão simples. Primeiro, ele apresentava a verdade doutrinária que aquela igreja precisava, e então ele aplicava a doutrina às suas vidas. Efésios é um bom exemplo disso, desse estilo que Paulo utiliza. Os primeiros 3 capítulos são inteiramente doutrinários e tratam da vocação da igreja. Os 3 últimos capítulos dizem a respeito ao crente como ele deve conduzir-se à luz desta vocação. O esboço de Efésios, em seu todo, lembra-nos que a compreensão das verdades doutrinárias seria inútil se esse conhecimento não nos levar a viver mais e mais com Cristo. Há 4 áreas de aplicação que Paulo apresenta em Efésios. Você deve familiarizar cada uma delas antes de começar a estudar essa lição. Vejamos. A conduta da igreja, Efésios 4 ao capítulo 6. Primeiro, capítulo 4, verso 1 a 16, Paulo fala em andarmos em cooperação. Capítulo 4, verso 17 ao 5, 21, Paulo aqui trata o andar em santificação. Capítulo 5, verso 22 ao 6, 9, Paulo agora aqui trata do andar em submissão. E do capítulo 6, do verso 10 ao 24, o andar sobre proteção. Cada um desses andares será um texto da nossa lição 2. O texto 1, falaremos do andar em cooperação. No texto 2, do andar em santificação. Texto 3, o andar em submissão. E o texto 4, o andar sobre proteção. Abordemos cada um desses pontos. Primeiro, texto 1, o andar em cooperação. Efésios, capítulo 4, verso 1 ao 16. Nos 3 textos a seguir, estudaremos o modo do andar do crente. Esse trecho constitui a aplicação prática das verdades ensinadas por Paulo nos capítulos 1 a 3 da sua carta aos Efésios. Ele já nos explicou que somos escolhidos por Deus para nos assentarmos nos lugares celestiais com Ele, demonstrando assim sua graça e sabedoria. Agora, Paulo vai desvendar como esse nosso chamamento divino deve influir em nossa vida cotidiana. Ele começa essa prática dizendo: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Nosso modo de andar cristão abrange diferentes âmbitos. Primeiro, cooperação, a nossa convivência com outros crentes. Segundo, santificação, que é a nossa separação do mundo, Efésios 4, 17 a 21. E terceiro, a nossa submissão, que é o nosso comportamento no lar e no trabalho. Vamos às atitudes e unidade. Efésios 4, 1 a 6, Paulo não crê que os crentes se dê bem simplesmente por serem crentes. Para que a harmonia do corpo seja mantida aqui na terra, exige-nos um esforço consciente da parte de todos os membros. Por isso, Paulo nos exorta individualmente a preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verso de número 3. Tais esforços não se realizam por meio de programas ou ainda de cultos especiais, mas através da
humildade, da mansidão, da longanimidade e de suportar uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículo de número 2. Lemos isso. Olha só, eu vou ler Efésios 4, 2. Diz, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É por isso que também Paulo exorta individualmente a preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo de número 3. Portanto, tais esforços se realizam dessa forma, e é essencial mantermos essa harmonia e unidade. Não deve haver dissensão doutrinária na igreja, pois há um corpo e um Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e é por todos. Semelhantemente, não deve haver dissensão por causa de conflitos de personalidade. Verso 4 a 6 trata disso, dessa unidade. Falemos um pouco dessa unidade, dons e a unidade, do verso 4, 7 a 13. Esse trecho nos ensina que o corpo de Cristo contém muitos membros e que cada parte do corpo possui o seu próprio dom a ser oferecido em benefício da saúde do corpo inteiro. O crente não deve buscar, através de rivalidades e concorrências, uma alta posição na igreja, nem na obra do Senhor. Os líderes que são dados à igreja são dádivas de Cristo, são vocacionados por Ele e concedidos à sua igreja. Por esse motivo, a liderança deve ser inteiramente colocada nas mãos do Senhor, a fim de que ela aponte para a pessoa certa e a posição certa. Falemos ainda do crescimento e da unidade. Capítulo 4, verso 14 e 16, Paulo salienta que o resultado dessa unidade é o crescimento da igreja. Não necessariamente em termos numéricos, mas também em termos de maturidade espiritual. Os crentes não podem mais ser crianças espirituais, agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, mas devem ir crescendo e amadurecendo na fé, assim como se dá o crescimento do corpo físico, quando todos seus membros e órgãos funcionam bem e se complementam mutuamente. Assim, também a igreja crescerá espiritualmente se todos seus membros estiverem bem ajustados no corpo e funcionando harmoniosamente em amor. Vamos aos exercícios do texto 1. Relacione a coluna A de acordo com a B. Coluna A. Em Efésios 4:1, Paulo manda que os crentes andem de modo digno. Dá aqui a resposta certa, é letra C, vocação a que foram chamados. 2:2, importa preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz para, letra D, haver harmonia no corpo de Cristo. 2:3, manter a harmonia e unidade no corpo de Cristo exige, sobretudo, letra A, suportarem-se mutuamente em amor. 2:4, os líderes são dádiva de Cristo, vocacionados por Ele e concedidos, letra B, à igreja. Falemos agora do texto 2, andar em santidade. Nesse texto, estudaremos como Paulo encoraja os efésios a viverem separados do mundo. Anteriormente, o apóstolo tinha enfatizado a importância do crente como parte de um corpo, que é a igreja. Agora, a ênfase é para a vida pessoal, quando o crente se achar longe da congregação.
Paulo chama atenção ao fato de que nossas vidas são completamente diferentes do viver do mundo. Essa diferença é explicada em 3 contrastes. Primeiro, entre o velho e o novo homem. Segundo, entre as trevas e a luz. E terceiro, entre estar cheio de vinho ou estar cheio do Espírito. Vamos ao contraste passado e presente. A expressão-chave desse texto é: não mais andeis como andam os gentios. Verso 17. Capítulo 4. Paulo descreve claramente o raciocínio fútil dos pecadores ao se desculparem dos seus pecados. Tais pecadores têm endurecimento do coração com relação a Deus, ao ponto de se tornarem insensíveis à sua voz e totalmente dissolutos em seus pecados. Verso 18 e 19. O crente, no entanto, não anda mais em ignorância e em dissolução, pois sabe que a verdade está em Cristo. Ele tem agora uma mente renovada e sabe encarar devidamente o pecado. Assim como uma pessoa tira uma roupa velha e veste uma roupa nova e limpa, o apóstolo diz que devemos despojar das atitudes do velho homem, que é a incredulidade, e revestirmos das atitudes do novo homem, como crentes. Verso 21 a 24. Vejamos a seguir o contraste da perspectiva entre o velho homem e o novo homem, alistado em Efésios 4, 25 a 32. Tirar o velho homem, pelo que deixai a mentira. Vestir o novo homem, fale cada um a verdade. Tirar o velho homem, abandone o furto. O novo homem, trabalhe e auxilia aos necessitados. O velho homem, palavras torpes. O novo homem, palavras edificantes. O velho homem, amargura e cólera. O novo homem, benignidade e compaixão. O velho homem, ira, gritaria, etc. O novo homem, perdão, amor, etc. Vejamos agora o contraste entre luz e trevas, Efésios 5, 1 ao 14. Paulo passa agora a contrastar o crente com o incrédulo, observando que os crentes devem seguir o exemplo de Cristo em vez do exemplo do mundo. O apóstolo relembra nossa antiga condição de pecadores, descrito como trevas, que contrasta com a atual iluminação divina em Cristo, capítulo 5, verso 8. Nossas antigas práticas foram obras infrutíferas, mas a obra agora praticamos à luz de Deus e que deve produzir bons frutos de bondade, justiça, verdade e amor, versos 8 ao 11. Paulo nos lança um desafio como de pai a filhos, no sentido de despertarmos, pois, da escuridão da noite que já passou e andamos na perfeita luz que Cristo nos concede como filhos da luz. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5:14 e ver também Efésios 5:8. Aqui o contraste entre ser cheio de vinho ou ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:15 a 20. Salienta mais uma vez entre o contraste entre crentes e incrédulos, dessa vez em termos de controle de vida. O incrédulo é desleixado no seu modo de viver, como o bêbado que deixa sua vida ser controlada pelo vinho. A ilustração histórica a que Paulo se referiu ao falar da embriaguez como vinho, que era bem familiar entre os efésios descrentes. Frequentemente, eles haviam testemunhado os bacanais daquelas cidades, quando os adoradores do deus Baco, que era o deus do vinho, embebedavam-se loucamente e saíam cantando pelas ruas. Em contraste com as beberrões, os que querem adorar o verdadeiro Deus devem procurar ser cheios e controlados do Espírito, isso é, serem batizados com o Espírito Santo, conforme Atos 2:4
Atos 4, 8, 31, 9, 17, 13, 9. É um paralelo interessante que o fato de serem cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles foram acusados de estarem embriagados com vinho. Paulo não vê esse enchimento como uma experiência que acontece somente uma vez, mas vê o enchimento como uma experiência contínua, isso é, enfatizado pelo tempo, do verbo grego, que indica ser continuamente cheio do Espírito. Efésios 5, verso de número 18. Durante as festividades bacanais, os adoradores pagãos, cheios de vinho, comungavam juntos e cantavam canções loucas em honra a Baco. O enchimento do Espírito leva os crentes a comungarem, cantarem salmos, hinos e cânticos espirituais em adoração ao único e verdadeiro Deus. Vejamos agora os exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O viver cristão, que revela a diferença do viver do mundo, entre... Aqui todas estão corretas. O velho homem, o novo homem, as trevas e a luz, está cheio de vinho, está cheio do Espírito. Todas estão corretas. 2,6. Conforme Efésios 4, 17, o crente não mais andará como anda os, letra A, gentios. Aqui o crente tem um novo viver. 2,7. O crente não anda na ignorância, pois ele sabe que a verdade está... Aqui, letra C, em Cristo, em Cristo. Vamos ao texto 3 agora, Efésios, capítulo 5, verso 21, a Efésios 6, 9. Efésios 5, verso 21, constitui a conclusão da metade do capítulo 5 e serve para introduzir o assunto do próximo trecho da epístola, do verso 22 ao 6, 9. Esse trecho ensina acerca da submissão do crente. O verso 21 declara a premissa fundamental dessa doutrina. Cada um deve submeter ao outro. Efésios 5, 21. Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. O círculo familiar e social é o maior exemplo dessa lição, como seja marido e mulher, pai e filho, servos e senhores. Essa premissa não significa que o crente deve tornar-se escravo do capricho alheio, nem que ele tenha direito de exercer seu livre-arbítrio, mesmo contradizendo a opinião dos outros. Mas antes significa que ele deve lembrar que seus próprios interesses momentâneos importam menos que o bem-estar eterno dos demais. A esposa crente de um marido incrédulo, por exemplo, poderia talvez ganhar o marido para Cristo se estivesse disposta a ceder alguns dos seus próprios direitos provisórios em benefício do interesse dele. E para isso você também pode ler 1 Pedro 3, 1, 6, que manda a esposa submeter ao marido, e não só os crentes, mas aqueles que também não obedecem à palavra, para que sejam ganhos sem palavra. O mesmo princípio vigora na convivência dos crentes. Eles alcançam uma vida de maior harmonia entre si, se todos estão dispostos a abdicar de certos direitos e desejos provisórios ao pensarem mais na eternidade do que no momento presente. Vejamos mais adiante. Esposas e maridos. A palavra submissão procede do latim submisso, ou seja, missão subordinada. A palavra não diz respeito ao valor relativo de um indivíduo, mas declara simplesmente que ele tem incumbência, missão de adotar determinada atitude. A esposa que se submete ao marido não é por isso inferior a ele. Ela reconhece sua divina missão de humilhar-se voluntariamente e assim faz. Cristo mesmo agiu dessa forma, humilhando-se e se submetendo à perfeita vontade do Pai
em prol da salvação eterna da humanidade. À esposa cabe a missão da humildade. Ela deve respeitar o marido como a igreja respeita ao Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, o marido é dado a responsabilidade de amar a esposa, como Jesus Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tanto o marido como a esposa, portanto, têm de submeter seus direitos provisórios ao interesse mais alto do cônjuge. A semelhança de Cristo na sua dedicação ao aperfeiçoamento espiritual da igreja, o marido crente deve dedicar-se ao crescimento espiritual da esposa. Verso 27. Filhos e pai. Efésios 6, 1-4. O apóstolo relembra os jovens a bênção que Deus promete àqueles que honram pai e mãe. Êxodo 20, verso 12. É a bênção de uma vida longa e próspera. Verso 3. Sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo acrescenta ainda um conselho aos pais. Ele adverte que esses não devem abusar de sua autoridade com relação aos filhos. Os pais devem ter os filhos como indivíduos em processo de amadurecimento e aperfeiçoamento, e não deve exasperar ou frustrar as crianças numa tentativa de aperfeiçoá-las à força. Empregados e empregadores. Efésios, capítulo 6, versos 5-9. Nesse trecho da epístola, fala de servos e senhores, mas aplica igualmente a empresários e funcionários. O temor com que o empregado deve servir ao seu superior não significa medo, mas respeito, como se estivesse fazendo para Cristo. O empregado ou funcionário não deve ser hipócrita, fraudulento, nem bajulador. Antes, deve trabalhar de boa vontade, como se o próprio Senhor Jesus fosse seu superior, pois sabe que Deus lhe dará uma digna e melhor bonificação lá no céu. O empresário crente semelhante deve tratar seus funcionários com respeito e consideração, pois sabe que ele também terá de prestar contas ao seu Senhor Jesus Cristo. Vamos agora aos exercícios do texto 3. Marque-se para certo e para errado. A passagem de Efésios 5, 21-6, 9 contém ensinamentos que tomam como exemplo o círculo familiar e social. Certo. 2:9. Ao marido cabe amar sua esposa na mesma dimensão com Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Certo. 2:10. Deus promete bênção preciosa ao filho que honra pai e mãe. Certo. Aos pais cabe exercer a autoridade sobre os filhos, seja qual for a consequência. Errado. 2:12. O servo será submisso às ordens do Senhor, agindo com respeito e temor como perante Cristo. Certo. Vamos agora ao texto de número 4, andar sobre a proteção. Efésios 6, 10-24. Qualquer crente que anda de modo digno da vocação celestial deve esperar a oposição. Por isso, Paulo admoesta o crente a colocar a armadura protetora espiritual provida por ele e por Deus. Entendamos a batalha. Efésios 6, 10-12. Como participantes da chamada Deus, somos automaticamente envolvidos numa batalha contra as forças espirituais das trevas. Paulo deseja que não duvidemos da seriedade desse conflito, para que nos privamos contra as astutas ciladas do diabo. Essa batalha que nós temos não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes espirituais do maligno, que age qual um exército unificado com a finalidade de destruir o trabalho de Deus em nossa vida. No comando dessa chefia está o diabo. Para triunfar sobre esse exército,
O crente deve estar preparado e dependendo inteiramente do poder de Deus. Verso 10. Falemos da armadura. Nos primeiros textos, percebemos que Efésios está dividido em duas partes: ensino doutrinário e exortação para o andar digno da nossa chamada. A descrição da armadura trata desses dois assuntos. Suas peças foram referência ao nosso fundamento na sã doutrina e falam também do modo como refletimos em nosso viver. O inimigo de nossas almas não luta de modo franco. Ele é cheio de artimanhas, de astutas ciladas. Só podemos resistir e não nos rendermos se estiver usando a armadura completa de Deus. Nessa armadura envolve o cinto, que é a verdade, a couraça, que é a justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo, que é a fé, o capacete, que é a esperança da salvação, e a espada, que é a palavra de Deus. A verdade, para percebermos e combatermos as grandes mentiras que afetam toda a humanidade e a torna cega às coisas espirituais, mentiras engregadas por Satanás, que é o pai da mentira. Devemos estar cingidos pela verdade divina, a verdade que liberta. Além de estarmos protegidos pela verdade bíblica doutrinária, as nossas ações e palavras também devem refletir a verdade. Efésios 4, 15, verso 25, versos 5, 6 e 9. Falemos da justiça. Assim como a couraça protegia os órgãos vitais de um soldado, a justiça divina a nós imputa e protegerá o nosso coração das acusações de Satanás. Assim, protegidos, não duvidemos da nossa posição de justos perante Deus, nem do perdão e da purificação de nossos pecados que Ele nos garante em 1 João 1, 7 e 9. Assim como a verdade e a justiça devem ser vistas em nosso viver. Efésios 4, 24, a verdadeira justiça é também associada à santidade. Em Efésios 5, 9, justiça e verdade são vistas como frutos do andar na luz. É evidente que através dessas referências, a justiça vivida é essencial à vitória num combate espiritual. Falemos do Evangelho da Paz. O crente não deve armar-se para proteger simplesmente, mas preparar-se mentalmente para avançar contra as posições inimigas. Pés calçados com o Evangelho da Paz significa pronto para pregar. O bom soldado de Cristo está sempre pronto a proclamar o Evangelho de poder a despeito de qualquer oposição. A fé. Soldados temerosos fogem das flechas flamejantes, mas aqueles que permanecem firmes na fé, que creem na palavra de Deus e em suas promessas, levantarão o escudo da fé para apagar os dardos incendiados do maligno, sejam eles tentações, acusação ou dúvidas. A salvação. O capacete da salvação pode ser descrito não só como a garantia da salvação presente, da salvação presente, mas também a esperança da salvação futura. Compare essa frase com 1 Tessalonicenses 5:8. Nesse verso, Paulo está fazendo menção à armadura espiritual. Note, após a couraça da fé e da caridade, ele menciona a esperança da salvação. Essa é a mesma ordem, o mesmo pensamento encontrado no versículo de Efésios. A palavra de Deus. Finalmente, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, age como espada para derrotar o inimigo. O soldado de Cristo precisa compreender que está numa guerra espiritual. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada a dois gumes, e penetra
até o ponto de dividir alma e espírito, Hebreus 4:12. Com esta espada, Cristo venceu Satanás no deserto, Mateus 4:1-11, está escrito, está escrito, está escrito. Vamos agora às instruções, depois por toda essa armadura, as instruções finais para o soldado espiritual, admoesta a orar sem cessar, e não somente orar, mas orar no Espírito, verso 18. Precisamos estar alertas não somente para a nossa própria proteção, mas para a proteção intercedendo por todos os santos. Pessoalmente, Paulo pede oração para que não perca a coragem de proclamar o Evangelho, do verso 18 a 20. Em segundo lugar, Paulo informa aos Efésios que o consolo virá, e Tico foi enviado com essa carta para encorajá-los. Quantas vezes negligenciamos a necessidade de ministrar um ao outro? Tico tornou-se exemplo dessa necessidade constante de consolar um ao outro em nossa guerra espiritual. Efésios 6, 21 a 22. Vamos ao relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, 2:13. Como participantes da chamada de Deus, somos também envolvidos numa batalha milenar contra, letra C, poderes malignos, espirituais do maligno. 2:14. Paulo manda o cristão que se previna contra as forças malignas usando uma, letra A, armadura. 2:15. Couraça como parte da armadura de Deus significa, letra B, justiça. 2:16. Referindo-se ao capacete da armadura, Paulo está tratando da, letra D, esperança da salvação. Vamos agora à revisão da lição. Assinale com X a alternativa correta. O modo de andar do cristão abrange, aqui todas estão corretas, cooperação, santificação e submissão. A ordem de Paulo, segundo Efésios 4, 17, 5, 21, aqui é a letra B, andar em santificação. 2:19. A passagem de Efésios 5:21 apresenta a premissa fundamental da doutrina pregada pelo apóstolo Paulo. Letra B, sujeitando uns aos outros. 2:20, o capacete de salvação pode ser descrito não só como garantia de salvação presente, mas também como, letra A, esperança da salvação futura. Com isso, nós concluímos a carta aos Efésios e concluímos a lição de número 2. Vamos agora fazer uma pequena revisão do teste das Epístolas Paulinas 2. O teste da Epístola Paulina 2, teste 1, que engloba a lição 1 e 2. Vamos à primeira pergunta do teste, é o tema da Epístola dos Efésios, aqui a resposta correta é letra B, a igreja, o corpo de Cristo. Vamos à segunda. Conforme o esboço proposto na lição 1, a Epístola aos Efésios pode ser dividida em, aqui, letra A, chamada da igreja e a conduta da igreja. Então, a 1 é a letra B, a 2 é a letra A. 3. Referente à salvação do homem, aqui todas estão corretas. Deus o Pai planejou, Cristo pagou com seu sangue e o Espírito Santo entra na vida daquele que crê. Todas estão corretas. 4. Como filho adotivo de Deus, o homem, letra A, torna-se parte da herança, tem o direito de receber, faz parte da riqueza, novamente. A 4, todas estão corretas. Agora, das 5 em diante, você vai colocar letra A ou B, certo ou errado. A maioria dos eruditos crê que a parede de separação de Efésios 2:4 seja a divisória do templo que separava os judeus e gentios. Letra A, certo. 6. A igreja não pode acrescentar ou remover as doutrinas
pois seu fundamento bíblico foi lançado desde o início. Letra A, certo. Sétima, o plano de salvação do tempo de Moisés ao tempo de Cristo foi desenvolvido em torno do povo gentil. Errado. Errado. Se desenvolveu em torno do judeu e mais tarde se revelou ao gentil. Letra B, errado. Na sétima. Oitavo, o núcleo do mistério a que se refere Paulo em Efésios 3,6 é que os gentios são co-herdeiros com os judeus da herança e da promessa do Messias, Jesus Cristo. Letra A, certo. Muito bem, coloque aí letra A, certo. Vamos agora a número 9. Os versículos 1 a 16 do capítulo 4 se constituem a aplicação prática das verdades ensinadas por Paulo nos capítulos 1 a 3 da Epístola aos Efésios. Letra A, certo. 10ª. Paulo ensinou que os membros da igreja são semelhantes às partes do corpo bem ajustadas e complementando um ao outro. Letra A, certo. 11. A ordem de Paulo, segundo Efésios 4:17, 5:21, é orar sem cessar. Errado. Isso está em Efésios 6:18. Então, a 11 está errada. 12. O mandamento, enchei-vos do Espírito, conforme Efésios 5:18, salienta não somente o receber da experiência, mas também continuar cheio do Espírito. 12, letra A, certo. 13. No sentido bíblico, ser submisso significa reconhecer inferior a outra pessoa. Errado. Letra 13B, errado. 14. O marido, como também a esposa, é admoestado na Bíblia a submeter seus direitos provisórios ao interesse mais alto do seu cônjuge. 14, letra A, certo. 15. O conhecimento do crente em saber que está envolvido numa luta espiritual deve motivá-lo a depender mais e mais do poder de Deus. 15, letra A, certo. 16. O portador que Paulo enviou aos Efésios com sua carta para consolá-los foi Apolo. Errado, foi Tíquico. Então, o 16 está errado, foi Tíquico. Com isso, nós concluímos o teste número 1. O aluno da idade deve ir agora ao WhatsApp do aluno. E ali no WhatsApp do aluno, o aluno pode clicar, vai aparecer o núcleo é 5144, coloque o seu número de aluno e realize o seu teste. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Se você não é aluno da idade, mas assistiu a essa aula para adquirir conhecimento, você também pode se matricular no curso da idade. Procure-nos, faça sua matrícula, se você tem interesse em adquirir um certificado. Caso contrário, se o seu objetivo é somente aprender, amém, continue assistindo às aulas, aprenda sobre as epístolas paulinas, em especial essa que nós estudamos, aos Efésios, e que Deus te abençoe grandemente. Acione também o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar, clique no playlist. Ali você vai encontrar centenas de pastas, são mais 220 pastas para o seu conhecimento bíblico. Você vai encontrar aulas da escola dominical, aulas da escola bíblica dominical, aulas da idade, dos cursos da idade. Você vai encontrar pastas como personagens do Antigo Testamento, personagens do Novo, uma visão panorâmica da Bíblia. Enfim, centenas de vídeos para você aprender e conhecer mais a palavra de Deus. Oremos então. Pai querido, graças te damos por esse dia, te agradecemos por mais essa aula da idade, abençoa os alunos para que se interessem em aprender mais sobre as epístolas paulinas e que a tua graça esteja sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus.
Amém e amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.